A Justiça Federal determinou hoje a retirada de 3 postagens do Twitter e 3 publicações no blog do BG, feitos aqui pelo nosso colega de 96 FM, Bruno Giovanni, por elas citarem o procurador da República, Fernando Rocha. A decisão é do juiz federal Mário Jambo, da 2ª Vara da Fazenda Pública, e destaca que as mensagens postadas, abre aspas, ofendiam a honra do procurador, fecha aspas. De acordo com a decisão, o procurador Fernando Rocha ainda tentou que Bruno Giovanni fosse proibido de fazer novas postagens envolvendo o nome dele, ou seja, um claro pedido de censura prévia, mas essa solicitação judicial especificamente, pelo menos, foi negada pelo magistrado. O Sindicato dos Jornalistas do Rio Grande do Norte divulgou uma nota se solidarizando ao colega comunicador Bruno Giovanni. O Sindijorne escreveu, abre aspas, a Constituição Federal, promulgada pelo então presidente da Assembleia Nacional Constituinte Ulisses Guimarães, em 1988, colocou em destaque a importância de uma instituição essencial para a democracia, o Ministério Público. Uma instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais individuais indisponíveis. Contudo, para alguns, o conceito ficou apenas no que estava escrito, não foi para a prática. Lutar pela democracia é, acima de tudo, lutar pela liberdade de expressão e de comunicação. Sem elas, é impossível viver num Estado democrático de direito, onde há elementos específicos que o próprio ordenamento jurídico conduz em caso de excessos, mas dá a liberdade para que seja exposto o fato. A decisão da Justiça Federal no Rio Grande do Norte em censurar publicações no Twitter de Bruno Giovanni e no blog do BG vai na contramão das reiteradas decisões do Supremo Tribunal Federal na defesa da liberdade de expressão e imprensa. E o pior, censura essa pedida por um membro do Ministério Público, entidade que, por vezes, é acusada de noticiar e agredir a honra de terceiros, como em processos passados no que coube a ação judicial no caso de Lagoinha. Fazer o que eu digo e não fazer o que eu faço é o pior dos ditados. E noticiar um fato que ocorreu com uma pessoa pública que defende o, abre aspas, fique em casa e, abre aspas, foi para a rua, é de interesse público e sim, deve ser divulgado. O Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Rio Grande do Norte se solidariza com Bruno Giovanni, lamenta que a Justiça Federal do Rio Grande do Norte e o Ministério Público estejam olhando para o retrovisor e vendo a censura como um mecanismo democrático, que nunca foi utilizado somente na ditadura, fecha aspas. Eu começo, Enio, me solidarizando com Bruno Giovanni, a grande vítima do dia. Bruno foi vítima de um procurador da República que ele pregava uma situação e o próprio procurador foi contra o que ele mesmo dizia e pedia perante a Justiça Federal. Bruno se resumiu no blog dele a noticiar o fato. O fato, ele está acima de qualquer coisa. O que Bruno Giovanni publicou no blog dele foi que o procurador Fernando Rocha, que assinou uma petição contra a abertura das academias, no primeiro dia das academias abertas, estava lá fazendo o exercício dele. Bruno Giovanni também diz, Enio, que o procurador não estava fazendo nada ilegal, não. Em momento nenhum, Bruno acusa o procurador de fazer qualquer coisa de ilegal, apenas de fazer coisas que de fato ocorreu, e o próprio procurador reconhece que ele estava pregando uma coisa e ao ter a liberdade do decreto de ir para a academia, ele foi. Decreto que ele estava indo contra. Essa é a questão. Essa é a primeira questão que a gente deve observar. É que não há uma acusação de Bruno, há um fato. E o fato é que o cara estava lá com a roupa dele, malhando o corpo dele, tentando saúde, tentando socialização, tentando ficar mais bonito. E Bruno noticia o fato. O fato. Então, o blog do BG se limita a noticiar apenas o fato. Bruno, ele fala no Twitter dele contra um doutor.
em momento nenhum, cita Fernando Rocha. E Fernando Rocha, e Twitter dele, fala muitas vezes de blogueiro, gente que escreve que não sabe escrever, também não cita nome de Albert. Então, é uma prática, entre pelo menos esses dois personagens, Bruno Giovanni e Fernando Rocha, normal no Twitter, de falar de alguém imaginário, sem o nome. E aí onde entra a Justiça Federal, e onde entra o doutor Mário Jambo, conhecido do estado do Rio Grande do Norte como um grande juiz, como juiz, até seria redundante, um juiz justo. E doutor Mário Jambo toma uma posição, ele manda retirar do blog do BG, do Twitter de Bruno Giovanni, postagens que supostamente é com o Fernando Rocha, não sei se eu não sei se o doutor é o Fernando Rocha, e outra que é apenas uma notícia. O procurador, o Fernando Rocha, ele pede 100 mil reais, 100 mil reais não, minto, ele pede 100 salários mínimos de dano, a reparação dele, e pede mais 100 salários mínimos para o Fundo Estadual de Saúde, para Bruno Giovanni, caso venha a ser condenado. Essa é a condenação que ele quer impor a Bruno. Fora a questão da calúnia, da injúria, pode até se fazer um acordo, uma suspensão da ação por 2 anos, também tem essa possibilidade. Todas essas possibilidades, isso aí é um fato jurídico entre Bruno e Fernando Rocha. O que importa, de fato, é o que foi feito com a liberdade de expressão, com a liberdade de imprensa, com algo que foi tão difícil para a gente conseguir. Bruno Giovanni, em momento algum, ele ultrapassa ou extrapola qualquer limite do bom senso. Não, ele pode opinar, e o procurador da República, qualquer juiz daqui ou do Supremo, pode ser criticado, qualquer pessoa. O presidente da República é chamado de um coiso, né? Todo tipo de adjetivo pode adjetivar o nosso presidente da República. Aí Bruno não adjetiva o procurador. Não. E tem, em vez de ser surpreendido, o local do trabalho dele, com uma intimação, dando 6 horas a ele para tirar isso do ar. A sorte, Enio, é que nós temos tribunais, recursos. Ele pode entrar com agravo de instrumento contra essa decisão, uma decisão que é absurda. Tem que cumprir a decisão, mas ele pode ainda se defender, tem todo um processo. Pela nota que o procurador emitiu lá atrás, quando ele emitiu uma nota, né, em que ele pediu desculpas por ter ido à academia num ato de contradição dentro do que ele pregava, e ali ele destacava que se tratava de uma coisa particular, que aquilo não deveria refletir sobre a posição, sobre a atuação funcional dele, algo mais ou menos nesse sentido. No entanto, ao mover a ação, o procurador se reveste da prerrogativa de membro do MPF, tanto que essa é uma ação que está tramitando na Justiça Federal e não na Justiça Estadual. Alegou que há uma súmula vinculante do STJ em que, quando há algum tipo de crítica ou de atentado à atuação de um servidor federal, o foro adequado para transitar a ação deve ser a Justiça Federal. Então, como ele conseguiu se revestir dessa prerrogativa para ir à Justiça Federal, como a sua atuação como procurador foi utilizada para mover essa ação, o Ministério Público Federal no RN precisa vir a público dizer se concorda ou se discorda da atuação de seu membro. Porque ao emitir a nota, o procurador informava que agiu como cidadão. Ao mover o processo, ele se reveste da prerrogativa de membro do MPF. A instituição concorda com essa conduta, a instituição concorda que tenha havido uma petição de um membro dela pedindo censura prévia, porque eu tenho certeza que um procurador da República sabe, porque eu que não estudei direito sei, que a Constituição de 1988 não contempla a censura prévia.
E esse foi um dos pedidos formulados na queixa-crime, de que o Bruno Giovanni não pudesse mais voltar a falar sobre o procurador. Reitero, o MPF concorda com essa postura, porque a ação movida judicialmente foi movida a partir da prerrogativa do fato de ser um servidor federal, o fato de ser o servidor do MPF. Ponto 1. Ponto 2, é muito triste você ler a queixa-crime e ver que houve ali uma mistura de alhos com bugalhos. Há uma citação ao inquérito das fake news no Supremo Tribunal Federal e há uma mistura ali de discurso de ódio com a atividade jornalística exercida por Bruno Giovanni, e a peça vai avançando no sentido de dizer que o procurador precisou refazer a sua vida do ponto de vista de segurança, já que as publicações que Bruno trouxe a público poderiam incitar algum tipo de discurso de ódio, sem que esse tipo de afirmação tenha vindo subsidiada de provas. Quais são as provas de que a segurança do procurador ficou ameaçada em razão da publicação jornalística? Como disse a nota do Sindicato de Jornalistas, é notícia que alguém que vinha atuando de maneira muito ferrenha sobre as questões do isolamento social tenha sido apanhado fazendo o oposto. E aí, para concluir, me espanta que tenha havido a determinação para retirar a matéria do ar. Como assim? Como é que se admite que isso possa ser normal? Isso é praticamente impor, é censura. Ainda bem, e aí isso se reconheça, que o próprio juiz observou: olha, não posso deferir o pedido que se pede aqui para que nunca mais se volte a falar, porque isso é censura prévia. Há ali uma coisa bem importante para finalizar, que nenhum direito é absoluto, o juiz deixa isso claro, e ele não queria tolher liberdade de expressão, de pensamento, mas que a crítica não pode avançar para a questão de ataques à honra, sendo que não me parece que ficou claro onde é que houve essa mistura, onde é que houve o cometimento de crimes. Eu espero que essa decisão seja reformada em tribunais superiores. Na sentença, o juiz diz o seguinte: neste sentido, a própria Carta Magna, ao tempo em que tutela a liberdade de expressão, proíbe o anonimato. Meu amigo, tem foto do BG no Twitter dele, tem foto do BG no... É tudo assinado. Tudo assinado. Não tem anonimato. É todo mundo aqui no Rio Grande do Norte. Ou seja, só para o nosso ouvinte entender, tudo o que o BG colocou no Twitter e no seu blog estão assinados por ele. Não existe anonimato nenhum. Só falta dizer agora que o BG é um robô. Só porque não existe anonimato. Muito pelo contrário, é um cara que bota a cara a tapa, que apanha justamente porque tem opinião. Então parece que o juiz, ao proferir e escrever essas palavras, ele não está vendo a realidade. O Bruno, ele sempre está lá assinando, Bruno Giovanni, BG e Bruno Giovanni é a mesma pessoa, tem lá a foto dele, tem foto dele no blog, muito pelo contrário, tem muito BG, tudo que não existe é anonimato, e isso faz a gente ficar muito impressionado. Olha, esse recorte que eu falei é o seguinte, que a liberdade de expressão é o direito que permite as pessoas manifestarem suas opiniões sem medo de represálias. Igualmente, autoriza que as informações sejam recebidas por diversos meios de forma independente e sem nenhuma censura. Ou seja, ela significa o direito de exteriorizar a opinião pessoal de um grupo ou de uma pessoa, sempre com respeito e respaldada pela veracidade das informações. Esse direito é garantido pela Declaração Universal dos Direitos Humanos. Olha só, nós estamos na ponta da linha com o nosso companheiro aqui da 96 FM, Bruno Giovanni. Boa noite, Bruno. Boa noite, Enio. Boa noite, Gustavo. Boa noite, Dinato. E boa noite a toda a cidade de Natal que nos escuta. Vocês começaram a falar no BG aí.
E foi uma penca de mensagem chegando aqui no meu zap e eu liguei e escutei aí Gustavo falando, Dinarte e você, Enio. E primeiramente eu queria agradecer de verdade a todo o apoio de vocês, de toda a companheirada da mídia aí, da imprensa, de pessoas que eu nem me esperava e de vários amigos, advogados das redes sociais. Eu cheguei para trabalhar, Enio, hoje muito tarde, em cima da hora, vinha me atrasado na Assembleia, recebi a notificação do oficial de justiça e não dei conta direito o que era. Ele disse que era uma queixa-crime e durante o programa, nos primeiros minutos, eu fui tendo acesso. E quando eu saí do programa, que eu fui para o escritório de advocacia do doutor André Castro, inclusive ele me proibiu de falar, porque dada a decisão da justiça, eu tenho que ter cuidado até o que eu falo. Mas, enfim, eu fiquei perplexo, Gustavo brilhantemente, Dinarte brilhantemente e você, já narraram aí, inclusive a questão do anonimato ou não, que é o mais importante disso, e a questão do procurador tomar para ele uma situação onde sequer eu faço o link com uma pessoa dele. Mas é uma mostra de que a sociedade precisa ficar vigilante cada vez que passa. A coisa não é só questão da politicagem. A questão principal, o cerne principal disso aí, é de nós termos os nossos direitos resguardados. Nós estamos pela primeira vez na história do Rio Grande do Norte, eu pesquisei hoje, não existe nada parecido de que um cidadão, de que uma pessoa física tenha sido obrigado a retirar postagens suas onde não faz ofensa a ninguém, e um veículo de comunicação ter mandado ser retirado postagens onde ele narrou apenas o que aconteceu. As imagens do procurador na academia eram públicas. Rodaram todos os grupos do WhatsApp. Ali foi a narrativa. A queixa-crime, Enio, Gustavo e Dinarte, são 52 páginas. 52 páginas da queixa-crime. Parece que eu sou um bandido, um foragido de justiça. Você tem ideia que eu ficasse proibido de citar o nome do procurador? A que tempos nós voltamos? Nem na redemocratização desse país no governo de Sarney, a única coisa que teve parecida, que eu tenha consciência, foi uma censura ao Estadão. Que foi nesses moldes que está essa queixa-crime. Né? Vamos recorrer, eu atendi, porque decisão judicial se cumpre, eu cumpri a decisão judicial, retiramos todas as postagens determinadas pela Justiça, iremos entrar amanhã com mandato de segurança e vamos até as últimas consequências. Porque não é só o meu direito, Enio, é o seu direito aí, é o de Gustavo, é o de Dinarte, é de toda a imprensa e de todo cidadão. Nós não podemos compactar aceitar isso, seja com quem for. Se levar para o lado ideológico, seja de esquerda ou de direita. Se levar para o lado religioso, seja crente ou protestante. Nós não podemos aceitar isso. E recebemos solidariedade, Enio, não só da imprensa, mas de vários políticos, de pessoas da comunicação que não estão mais nem na ativa. Mas bacana, não é um sentimento bom, mas foi muito bacana essa solidariedade, muito bacana os apoios. E o mais importante, a democracia vai prevalecer, já está prevalecendo, e a gente está vendo quem está pequeno e quem está grande. Obrigado a vocês todos, e eu não podia me furtar de ligar e agradecer esse apoio. Um abraço, viva a 96, viva a audiência e viva a democracia. Bruno, mais uma vez, toda a nossa solidariedade a você. Um grande abraço e até amanhã no programa. Valeu, meu.